Estamos entrando novamente, tivemos um problema de conexão, né? Então eu vou falar essa introdução, porque essa introdução vai ficar gravada para quem for assistir essa live posteriormente. Meu nome é Ingrid Wernick, eu sou líder do Eu Treino MEPIC, que é esse braço do desenvolvimento, né, das mulheres empreendedoras, né, da Associação AMEPIC, né, que é a Associação da Mulher Empresária. E uma vez por mês eu trago profissionais extremamente competentes para trazer um tema de relevância. Ah, agora deu certo. Agora eu tô vendo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Agora deu certo. Então hoje eu estou trazendo, assim, como eu estava falando antes, né? A primeira e mais importante coisa no currículo da Gisela Mandaro é que ela é minha amiga. E não é minha amiga há nem 1, nem 2 anos. Eu estava fazendo uns cálculos, a gente já passou de décadas. Verdade. Mas essa informação a gente deixa quieto. A Gisela é uma profissional de comunicação, marketing, estratégia de negócios, uma excelente palestrante, professora. Então, ela tem vários cursos, né, de capacitação de vendas, capacitação de secretárias, de recepção. Ela atua em cooperativas, né, de negócios, atua, enfim, em vários tipos de varejo, está com o desafio de estar atuando hoje numa empresa voltada para um segmento muito peculiar, né, que é a funerária, né, quer dizer, e ela se colocou aí para romper, né, se desafiar. E hoje ela traz um tema que eu acho assim fantástico, que é como a comunicação influencia o nosso negócio. Eu falo que hoje em dia, né, a questão da pandemia, todo esse momento político, não só nacional, mas mundial, se deve por uma tremenda falta de dificuldade na comunicação. Eu acho que a saúde foi a primeira derrotada nisso tudo, a segunda derrotada foi a comunicação. Quando a gente olha no século passado, pessoas como o Churchill, né, que foi o primeiro ministro da Inglaterra, que conseguiu trazer um engajamento de tal tamanho para levar uma nação à guerra, né? Fazer com que uma nação toda se voltasse para ir para a guerra, ou seja, colocando a sua vida em risco, apenas com um discurso. Isso mostra o poder que o engajamento, a comunicação é capaz de fazer. Né? Então, se uma nação pode ir para a guerra, se uma pessoa como Barack Obama, né, que conseguiu efetivamente, né, chegar à presidência de um país com tanta resistência aos negros, né, e tudo mais, foi por causa do discurso dele, aí a gente pode ter uma pequena noção da magnitude que a comunicação eficiente pode ter. Giza, essa foi minha introdução. Eu acho esse tema assim, fundamental. E nesse mundo, né, de competição, de dinamismo, nós estamos, entre aspas, numa guerra, né, de colocar o seu produto. Como a comunicação pode influenciar o nosso negócio, Gisela? De todas as formas possíveis, tanto positivamente quanto negativamente. Primeiro, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos vendo. Eu diria que a comunicação ela é tão essencial quanto o nosso próprio oxigênio, porque as relações são comprometidas ou não de acordo com a forma como você se comunica. E é tão interessante que a gente só não se comunica escrevendo, falando. Um gesto que você faz, um código que você utiliza, é capaz de transformar a sua vida. Mais ou menos assim, você está dirigindo, de repente tem lá na sua frente um sinaleiro, e lá tem convencionado um código, em que as 3 cores, cada uma tem um significado. Vermelho para parar, né, amarelo para atenção, verde para seguir. Quando alguém segue
no sinal vermelho, olha a tragédia que pode acontecer. Né? Então, um simples código mal interpretado, ele também pode trazer uma série de problemas. Né? Vamos pegar um outro exemplo básico. Você está no shopping, errou, olhou para o banheiro, errou a plaquinha, a mulher entra no banheiro do homem, o homem entra no banheiro da mulher. Pronto. Já é o primeiro passo para uma grande confusão. Então, comunicação é tudo. Eu acho isso super interessante, né? E entender, isso que você falou é muito interessante dos sinais, né? Porque hoje, no universo do WhatsApp, da internet, né? Eu acho que principalmente nessas mensagens escritas, né? Então, você pode trazer o jeito como você escreve, né? Se você colocar todas as letras no maiúsculo, você pode aqui estar querendo falar num tom super baixinho, né? Mas do outro lado você está gritando, né? Quem lê está gritando. Né? Esse olhar é muito importante. Se você tivesse que dar uma dica, assim, essencial, sabe? Assim, tipo assim, olha, pelo menos quando você fosse comunicar com o seu cliente, qual é a primeira atenção que uma empreendedora deve ter? Vamos lá. Para a empresa, ela precisa engajar, convencer, explicar, educar, no sentido de que todo e qualquer colaborador, independente da sua área ou função, ele está ali naquela empresa para servir. É o primeiro ponto. Né? O segundo ponto é ensinar todos os colaboradores a sorrirem. Porque sorrir, né? Aquela coisa do você sorri e fala, seja muito bem-vindo, sorri de novo e fala, como posso te ajudar? Né? Sorri de novo, tem algo que eu possa fazer para acrescentar alguma outra informação? O sorrir. E é interessante que a gente sorri, inclusive, ao telefone. Pelo tom de voz que você utiliza, você passa para o outro empatia, você passa para o outro simpatia, pelo tom de voz. Se eu digo assim, oi Ingrid, boa tarde, o meu nome é Gisela, posso te ajudar? Tem um peso. Agora se eu digo, boa tarde Ingrid, meu nome é Gisela, posso te ajudar? Entendeu? Então, o tom de voz que você usa, a velocidade com que você fala, o pausar corretamente, tem um impacto muito grande. Né? Hoje você citou aí, por exemplo, que eu atuo numa funerária. Eu não posso sorrir, né, para receber um cliente. Entendeu? Aí vai do bom senso. Mas, se o meu gesto, né, gesto diz, né, estou aqui para te ajudar, né, entendo o seu momento, aí vem a questão da importância da empatia no processo. Eu não posso e não estou medindo o seu sofrimento, mas eu estou dizendo que eu compreendo o que você pode estar sentindo e eu estou aqui para ajudar no que for necessário. Entendeu? Certo. Então, assim, eu não posso, por exemplo, como uma apresentadora de TV, anunciar uma tragédia sorrindo. Claro. Então, a comunicação, né, quando eu digo assim, quando você ensina os seus colaboradores a sorrirem, a serem empáticos, a estarem ali com o dever, né, de servir, não servir no sentido de servidão, mas se colocar à disposição do outro, as relações são diferentes. E tem uma outra dica super importante. Ingrid, deixe-me ver se eu entendi o que você quis dizer. Eu entendi isso, isso e isso. É isso mesmo? Você jogar isso para o outro, né? Repetir a frase dele, certo? Exato. Isso é crucial, porque, por exemplo, às vezes, porque o processo de comunicação não é só entre eu, Gisela, emissora, Ingrid, receptora, usando aqui, de repente, o Instagram como um canal de comunicação. A gente tem que entender que existem N barreiras, desde uma barreira física,
como, por exemplo, o excesso de barulho, né, que pode atrapalhar a compreensão daquilo que foi dito. Como, por exemplo, eu posso discriminar loiras. Eu estou olhando para você e falo assim, toda loira que eu conheço é chata, é isso, é aquilo. Aí eu tenho um preconceito, entendeu? Eu tenho um preconceito. E aí, toda vez que eu ouço uma loira falando, a primeira coisa que vem na minha mente é nada do que essa pessoa fala tem credibilidade. E essa objeção, a gente consegue, na comunicação, não digo eliminar, mas amenizar? Por exemplo, estamos fazendo aqui um vídeo, tá? Isso vai ficar gravado lá no feed, né, da MEPIC, da associação. Aí a pessoa abre e fala assim, nossa, a Ingrid é loira, né? E toda loira é chata ou burra, né? Aqueles estereótipos. Então é um preconceito dela, ela já tem essa barreira. Tem como eu, como emissora, conseguir trazer algo para cair essa objeção? Eu estou falando essa específica, mas quaisquer objeções, né? Aí, nesse caso, lembra aquela questão do sorriso? Que é o primeiro ponto? Tem até uma frase que eu não sei de quem é, mas eu gosto muito, que fala assim, que a menor distância entre duas pessoas é o sorriso. Ai, que linda! Eu gosto demais dessa frase. Essa então, vai ser assim, a frase da live. Toda live sai uma frase. No treino da MEPIC, nós já tivemos que a venda começa dentro da gente. Agora, a menor distância entre você e o outro é um sorriso. Ou seja, a menor distância entre você e seu cliente é um sorriso. A menor distância entre sua equipe de colaboradores também é um sorriso. Isso. Eu costumo dizer o seguinte. Quando eu falo isso, eu não estou falando aquele sorriso mecânico, eu não estou falando da frase, eu posso ajudar de forma mecânica. É a pessoa entender que isso tem um peso. Né? E não adianta eu emitir a frase, no que eu posso te ajudar, não adianta eu sorrir, se o resto do meu corpo está encurvado, eu estou mostrando um certo cansaço, porque a comunicação ela é um conjunto. Do mesmo jeito que as agências de publicidade têm lá uma necessidade de usar um canal de comunicação que sustente outro, uma comunicação que sustente outra para poder vender um produto, um serviço, uma ideia, a mesma coisa a gente quando se comunica. Né? Nós usamos vários canais para passar uma mensagem. Então, o amenizar está nisso. Olha, eu percebi que o outro tem um bloqueio em relação a mim. Né? O que eu posso fazer para quebrar esse gelo? A primeira coisa é eu me colocar à disposição dele. E aí o sorriso faz toda a diferença. Entendi. Um sorriso verdadeiro, né? Um sorriso efetivo, né? E agora? Eu vou botar você. Gente, a gente não prepara nada. Mas eu escolho gente... é mais gostoso. Eu escolho... Se vai colocar numa fria, você já mergulha numa gelada. Vou colocar numa fria, entendeu? Agora, mas é que eu trago gente muito competente, então eu sei que eu posso jogar na fria. Pode bater. Gisela, como ter esse sorriso ou como auxiliar os nossos colaboradores, né, a frente toda, para ter esse sorriso, né, de alma em meio a esse momento, né, que você tem uma pandemia, que você tem... A gente sente... Olha, eu trabalho com desenvolvimento humano, trabalho com muitas técnicas para animar, né, mas assim... né, assim... quando... Né? Então, pesado, né? É pesado. E as pessoas também chegam pesadas, né? Chegam com medo. Se você faz algo presencial, então, se você atende numa loja física, você já está com máscara, a pessoa está com máscara, está com medo, quer dizer, a informação é eu posso te contaminar e você pode me contaminar, né? Então, como sorrir atrás de uma máscara, né? Metaforicamente. Então, vamos lá.
Eu acho que tem sempre um passo anterior. O primeiro passo é a empresa entender que existe uma cultura organizacional, né? E existe o clima organizacional. São duas coisas diferentes. Vamos pensar o seguinte: na cultura organizacional, eu entrei para trabalhar na sua empresa. Que tipo de informação, né, a minha empresa pode preparar para mostrar quais são os meus valores? O que está inserido dentro do meu processo em termos de cultura? E o que seria empresa, valores, assim, como a empresa pensa? Os princípios, por exemplo, se eu estou falando de atendimento ao cliente, né, o que é básico para todo colaborador que chega dentro da minha empresa para trabalhar? É básico ele entender que ele está lá para servir. E aí eu vou fazer todo um processo de educação para ensiná-lo a entender o que é servir o outro. Né? É o que a Disney, por exemplo, faz. Né? Na Disney, tem uma história que é muito interessante que diz o seguinte: se você chegar em qualquer ponto da Disney e precisar de uma fotografia, e o fotógrafo que está lá, que o ganha-pão dele é tirar fotos para te vender a fotografia depois, se você pedir para ele uma foto, ele para o que ele está fazendo, com um sorriso lindo e brilhante, ele vai dizer, claro, né? E aí ele vai fazer vários cliques, vai te dar até sugestões de poses e vai te entregar o celular ou a câmera. Entendeu? Entendi. Isso ele não vai se sentir diminuído diante daquele pedido. Por quê? Porque existe uma cultura organizacional que deixa bem claro para ele o seguinte: o nosso objetivo aqui dentro do parque é encantar as pessoas. Então, o seu menor gesto tem que encantar este cliente. Entendeu? E assim, aí você tem o resultado, né? Você tem o resultado. A Disney, para quem não sabe, ela tem um retorno, né? Ou seja, quem foi na Disney volta para a Disney de 80%. E ela fica num país que precisa de visto, a Disney não é barata, né? Quer dizer, tem uma série de coisas. Então, imagina você tendo o retorno dos seus clientes em 80%. Né? Quer dizer, é algo fantástico. Isso. Mas, note que eu estou colocando o caso da Disney porque, assim, fica mais fácil da gente entender quando eu vou exemplificando dessa maneira. Mas note que a Disney não é só o fotógrafo que está à disposição. É todo mundo que está ali dentro, entendeu? Não, existe uma preocupação genuína com o bem-estar daquele cliente. Então, a comunicação desse bem-estar, ela vai desde o momento em que a pessoa compra o ingresso, do momento em que ela estaciona o carro, do momento em que ela está passeando. Então, eles fazem tudo para poder comunicar que o cliente é realmente alguém especial. Então, ele pode estar trabalhando de máscara, mas o cliente vai perceber esse calor, essa vontade de estar ali, de servir, de fazer acontecer, de tornar as férias ou o passeio inesquecível, entende? Então, assim, não adianta eu estar com um sorriso no rosto se eu não por exemplo, você está numa loja em que a pessoa chegou carregando um monte de sacolas, né? Aí você fica preocupado se a pessoa vai, né? Porque você não conhece o cliente, vai de repente colocar uma blusa de uma forma sorrateira dentro de uma sacola. Aí você vai e fala assim: eu posso guardar as sacolas para você? Entendeu? Poderia simplesmente dizer assim: para que você fique mais à vontade, escolha um local para deixar suas sacolas, não se preocupe, né? Eu quero que você esteja tranquila para eu te mostrar o meu produto. Entendeu? É a gentileza, nos mínimos detalhes. Entendi. Mínimos detalhes. Uau! Não, vai falar. Você falou uau ou qual? Eu não entendi. Uau, né? Uau, imaginar esses detalhes. Quer ver, outra coisa muito simples. Você vai a um restaurante. Você não vai a um restaurante só pela comida. Você vai ao restaurante pela experiência, né? Por exemplo, nós duas já estivemos num restaurante que tinha tudo para ser incrível, mas era tão barulhento e escuro
que a gente não enxergava o cardápio, lembra dessa? Lembro. A gente não enxergava o que estava escrito no cardápio. É verdade. E o teto baixo, as pessoas conversando, falavam tão alto, que a gente, só nós duas, uma de frente para a outra, em menos de 1 metro, quando era possível, né? Conversar menos de 1 metro, a gente não se ouvia. Então, assim, tudo o que deveria ser um almoço super gostoso, a gente olhou uma para a outra e falou assim, vamos comer a sobremesa lá fora? Vamos tomar o nosso cafezinho lá fora? Pra gente começar, lembro. E assim, com certeza, todo mundo que me pediu uma referência, eu disse de jeito nenhum, entendeu? De jeito nenhum. E teve uma ocasião que uma pessoa falou assim, vou comemorar meu aniversário naquele lugar. Eu falei assim, eu não vou, porque foi tão desagradável, mas tão desagradável, que eu não vou conseguir compartilhar com você. Não, o atendimento é muito forte, essa comunicação. E a comunicação do WhatsApp? Bom, aí vem uma outra história. Na comunicação do WhatsApp, a pessoa precisa passar credibilidade. E uma pessoa que escreve errado não passa essa credibilidade. Entendeu? Certo. Então, a gente tem que... O WhatsApp ele é extremamente versátil. Eu converso contigo como amiga, eu tenho um vocabulário, eu posso abreviar palavras, eu posso usar gírias, eu posso usar uma série de carinhas e tudo mais, né, para poder demonstrar meu sentimento. Mas a mesma situação eu não posso fazer com o meu cliente. Então, o erro clássico é, eu uso o mesmo número, né, de WhatsApp para conversar com os meus amigos e também com os meus clientes. O erro está no número? Não. O erro não está no número. Eu posso usar o mesmo número. O erro está em eu não adaptar a minha comunicação para o meu público. Tá. Eu tenho que entender que o meu cliente não é uma pessoa íntima para eu fazer algum tipo de comentário, usar abreviações, usar gírias. Então, eu tenho que adaptar a minha linguagem conforme o meu público. Da mesma forma, quer ver uma outra situação? Os emojis. Os emojis são ótimos, beijinho, né? Assim, eu não vou mandar beijo para o cliente, né? Então, é um negócio meio estranho. Eu estava fazendo, uma certa ocasião, uma entrevista numa fazenda, e eu não fui criada no meio rural. Eu não tinha o hábito de frequentar ambientes, né, rurais, digamos assim. Então, eu fui fazer uma matéria e, num determinado momento, nós nos perdemos. E aí vinha um homem andando a cavalo e eu parei e perguntei, falei assim, eu estou perdido, eu estou procurando pela fazenda tal. O senhor sabe onde fica? Aí ele deu uma risada e falou assim, a peia, filha. Eu olhei pro motorista, o motorista me olhou e ele rapidamente identificou que eu não estava sabendo de nada, né? O que estava acontecendo? E ele falou assim, você comunicou a ele, né? Pela sua expressão. Oi? Aí ele falou assim, filha, desce do carro para eu poder te mostrar onde que é. Então a peia era dentro do carro. Entendeu? Então, assim, ele usou o vocabulário dele. Então, é claro, quando eu vou conversar com o cliente, quando eu vou adaptar, se é uma pessoa... Falar peia, né? Então, eu não vou falar peia, mas eu vou botar uma sua, né? Eu não vou usar um vocabulário que talvez não alcance. Então, a comunicação, um dos ruídos é esse. É eu tentar... assim, tem uma outra frase que eu gosto muito, que eu também não sei quem é, que diz o seguinte, a responsabilidade da comunicação é a do emissor, ou seja, aquele que transmite, aqui ó, tem alguém comentando ali rapidamente, né? Observar o regionalismo, exatamente. Né? Por quê? Às vezes não sempre, todas as vezes que eu me comunico com alguém, a responsabilidade da mensagem e da compreensão do outro é minha. E a gente joga a responsabilidade para o público. Fulano não entendeu. Fulano não leu direito. Fulano não interpretou. Não.
a responsabilidade é minha. Então, eu tenho que ter sempre o cuidado de passar a mensagem e ter a consciência que o outro compreendeu. Agora, o outro também precisa emitir sinais. Por exemplo, não adianta eu falar para você assim, Ingrid, você entendeu? Aí você fala, entendi. Só que você não entendeu. E você só vai descobrir que não entendeu. É aquilo que você falou, aquela primeira dica sua, né? Repetir. Porque o que eu entendi, na programação neurolinguística tem isso, né? O mapa não é o território. Ou seja, o que eu entendi não é o que você entendeu, né? Eu posso ter entendido uma coisa, como homem, com certeza, ao falar a peia, para ele estava muito claro. Claríssimo. Entendeu? E quando eu olhei para o motorista, gente, eu lembro disso aqui como estivesse acontecendo agora. Eu olhei para o motorista, ele olhou para mim, a gente começou a rir, ele falou assim, moça, desce do carro para eu te mostrar onde que é. Né? Então, assim, ele viu claramente, pela minha expressão, que eu não tinha compreendido. E eu teria que chegar para ele, caso ele não tivesse compreendido aquela situação, eu teria que pedir para ele, olha, o senhor me desculpe, mas eu não sei o que significa peia. O que o senhor quis dizer com isso? Né? Mas nem todo mundo, né, vai ter esse bom senso de perguntar, né, de saber perguntar o que o outro falou. Né? E existe muito, um dos preconceitos mais básicos está também na questão da classe social. Por exemplo, você tem muito mais dinheiro, você aparenta ter, né, muito mais, vamos pensar assim, alguém que esteja numa classe superior, muito acima da minha. E eu não ganho tão bem assim, eu sou uma pessoa mais humilde, não me visto tão bem. Já existe uma certa diferença entre essas duas classes. Na comunicação, ela também fica muito evidente. Ao falar comigo, por exemplo, eu posso encurvar o meu corpo, eu posso cruzar os braços, mostrando uma certa timidez, um acanhamento, enquanto você fala comigo. Ai, eu tô com medo. Nossa, eu vi isso no lançamento, numa certa ocasião, de diamantes azuis, numa loja, né, que nós estávamos fazendo o lançamento. E a primeira pergunta que eu fiz para a dona da loja na ocasião foi: suas vendedoras estão realmente acostumadas a lidar com esse público de alto poder aquisitivo? Ela falou, tem, elas trabalham aqui comigo há muitos anos e tudo mais. Eu falei, olha, é um evento, é uma situação diferente, a loja estará cheia de pessoas, né? E como é que vai ser isso? Não, tranquilo. E eu tinha percebido que não estava tão tranquilo assim. Ainda dei algumas dicas, dei um treinamento rápido, falei. O que aconteceu? A loja, começaram a chegar as pessoas para esse evento, né? Elas se sentiram acanhadas, as vendedoras, a tal ponto de 3 delas ficarem num cantinho da loja praticamente escondidas. Entendeu? Então, assim, o público-alvo estava lá com desejo de compra, com capacidade de compra, e, no entanto, as vendedoras se sentiram acanhadas quando foram vendo, empresária X, né, empresária Y, fulana de tal, né? Porque para comprar diamantes azuis, você tem que ter efetivamente um senhor poder aquisitivo. Então, você entendeu? Que um dos bloqueios está nisso. Né? Você treinar os seus colaboradores para que eles se comuniquem com o público-alvo do estabelecimento. Entendeu? Não adianta. E você também tem que preparar até para um quebra-gelo. Por exemplo, uma pessoa que compra diamantes azuis é alguém? O Gelson está aqui. Oi, Gelson. Agora, e né? O Breno também. Eu não vou lendo, né? E o Breno também. Ai, que bom, Breno. Né? Então, assim, o que a gente percebe muito? No momento em que você vai fazer aquele quebra-gelo com o seu cliente e tudo mais, tem que entender uma coisa muito básica. O seu vendedor, ele tem que estar ali, equiparado com o comprador, no assunto, pelo menos no assunto, na vestimenta. Então, o uniforme, muitas vezes, faz o seu vendedor se sentir menor.
né? Entendi. É um tipo de comunicação. Outra comunicação, no treinamento que eu dei para esse pessoal da loja, eu tinha uma preocupação de falar assim, de onde que vem esses diamantes azuis? Né? Quem são os designers que criam essas peças? Estão inspirados em quê? Assuntos que podem instigar, sabe, o desejo de compra daquele que vai adquirir uma joia como essa. Entende o processo de comunicação? Entendi. Tem que ter uma preparação muito mais ampla, né? Muito mais ampla do que só, olha, a gente vende por tanto esses produtos e ponto, né? É muito além, né? Às vezes o uniforme baratinho, né? Acaba prejudicando a sua venda. Exatamente, assim, uma vendedora bem maquiada, ela bem penteada, sabe? Ela se sentindo bem. Mostrar, por exemplo, você mexe com produtos de alto luxo, instigar no seu comprador o desejo de compra, sabe? Falando, olha, de onde que veio essa peça, como ela é elaborada, né? Quem é que usa, quem são as autoridades que usam aquilo, celebridades, enfim, instigar. Então, quando eu falo do processo de comunicação que impacta o seu negócio, eu estou falando de tudo. Eu estou falando, por exemplo, se num restaurante a gente acha bonito, né, aquele prato maravilhoso, é um modo de você comunicar, entendeu? Uhum. Eu estou tentando lembrar aqui agora, porque eu estou falando e minha cabeça está assim, meu exemplo. Imagina. Tinha um restaurante em São Paulo que era uma sigla em inglês que falava assim, Thanks God, Today is Friday. Era um tá, assim. o Friday. Eu não sei nem se existe mais. Né? Sei. Você sabe, Tá. O que era o barato de ir lá lanchar, né? Assim, de comer alguma coisa? Era a experiência. Você chegava na loja, ela toda decorada, tinha uma moto pendurada, né? A roupa dos garçons cheios de bottoms, né? Era uma experiência. Você não estava ali só para comer um sanduíche, ou só para comer uma batatinha frita, né? Então tinha toda uma situação dentro daquele ambiente que te fazia falar assim, poxa, valeu a pena vir, né? Então a comunicação estava ali em todos os detalhes, na decoração, na roupa do rapaz, na atitude do garçom, né? Na maneira de comunicar os pratos. Então a comunicação, ela impacta sim e faz toda a diferença. Eu estou aqui relembrando algumas situações como consumidora, né? Por exemplo, eu sei agora, e você pode confirmar comigo, as empresas escolhendo um aroma, né, para a sua loja, né? Então tem lojas que você entra e você fala, nossa, que cheirinho delicioso, né? Quer dizer, que gostoso tá aqui. Você lembra da loja. Eu fui comprar uma roupa de ginástica, de fitness esses dias, e achei muito interessante que na sacola, não na roupa, ela deu uma espirrada do perfume. Sabe aquela sacola? Mas, gente, é um detalhezinho que faz toda a diferença, né? Olha, eu não sei se começou assim, mas eu estou aqui pensando. Quando as pessoas namoravam por cartas, como é que você deixava o outro pertinho de você? Não era com cheirinho? Não era? Exatamente. Sei lá, as nossas mães. Eu confesso que quando eu comecei a namorar, não vou dizer quando, né? Mas também tinha essa coisa do perfume que marca, né? De você espirrar ali um perfume num ursinho e dar de presente para alguém. Então, por quê? Porque o cheiro, né? Ele, assim como a gente é muito estimulado visualmente falando, né? O olfato também é estimulado. Tanto que, por exemplo, se você chegar em alguns supermercados, eles jogam uma fragrância de pão assado no ar para estimular o consumo na panificadora do supermercado. Não é um processo de comunicação? Com certeza, né? É extremamente importante.
é o cheiro da pipoca no cinema, né? Quer dizer, às vezes você não está com fome, acabou de almoçar, senta no cinema e fica, nossa, cadê a pipoca, né? Por causa daquele cheiro. Eu falo que o dia que a pipoca tiver o gosto do cheiro, acho que eu nunca mais vou parar de comer pipoca. Porque né, eu ainda não encontrei esse daqui. Outra coisa bem interessante é o ruído, né? Eu já tive lojas que eu simplesmente parei de comprar porque botaram um som tão moderno, alto. Né, alto, que eu falei assim, gente, como é que alguém consegue comprar com isso, né? E eu não aguentei. Então é assim, ó, mas aí é que vai, né? A pessoa tem que pensar no seguinte, o meu propósito, vamos pensar aí num bar, restaurante, o meu propósito é que as pessoas passem quanto tempo aqui nesse estabelecimento? Qual que seria o ticket médio para essa pessoa consumir aqui dentro do meu estabelecimento? Então, eu vou fazer de tudo para que ela permaneça durante aquele tempo consumindo aquele ticket médio. Agora, se o propósito não, eu sou uma casa de shows, o meu negócio final não é a comida. O meu negócio final é a satisfação da pessoa ter curtido um bom som. Então, no que ele vai investir? Uma boa acústica, né? Num ambiente com espaço para o pessoal dançar. Então, a pessoa tem que entender assim, o que eu quero transmitir? Né? É mais ou menos uma guria quando ela está solteira e quer arranjar um namorado. Às vezes, ela escolhe uma roupa que ela vai atrair um perfil de homem que ela luta para não ter ao lado dela. Mas ela ainda não entendeu que a roupa comunica também. Entendeu? Outro está a fim de arrumar um emprego. Aí ele coloca lá nas redes sociais um copo com cerveja ou tomando um chopp. Né? Aí aquela frase, detesto segunda-feira, né? Coloca com gap. Não, você vai assim, ó, sextou, então assim, ó, tá quinta, ele já tá com o cronômetro lá girando para sexta-feira. Sextou 6 horas da manhã, ele já põe lá, sextou, né? Então, tudo isso comunica o quê? Eu tô afim mesmo, né? Eu sou uma pessoa que bebo todas, e na segunda-feira eu tô 100% para poder trabalhar. Então, a pessoa tem que entender o seguinte, que absolutamente tudo é comunicação. Entendeu? Eu tive uma pessoa que trabalhou comigo, que um dia eu virei para ele e falei o seguinte, olha, toma cuidado com os seus posts, porque quem olha os seus posts acha que você toma um porre por dia. E eu sei que isso não é verdade, porque você vem, você convive, você é super responsável, focado, etc e tal. Mas se eu fosse ver a sua rede social, eu falei assim, esse cara é um alcoólatra, né? Deve ser um irresponsável, porque a gente tem preconceitos, né? Certas imagens mandam certas informações, que a gente vai do nosso juízo de valores, né? Quer dizer, então acaba acontecendo isso. E é muito importante. E às vezes, eu falo que a essência é um bom senso, né, Gisele? Sim. Ó, o Xadu tá mandando um beijão. Também tô com saudade, né? Então, assim, tem uma outra situação da comunicação que as pessoas não levam em consideração, né? Que é o contexto. Vou explicar a questão do contexto. Por exemplo, explique. Eu vou numa loja, compro uma bolsa de 20 mil reais. Divide milhões de prestações e compro a bolsa de 20 mil reais. Tá. Mas o meu carro é popular. Né? Então, assim, a pessoa que olhar para a minha bolsa, ela vai ficar na dúvida. Poxa, será que essa bolsa que a Gisele está usando é realmente original? Porque o contexto comunica algo diferente. Então, traz um ruído para a questão da comunicação. Você entendeu? Então, assim, fala. Você respirou? Não, é que eu já tive uma orientação uma vez para uma pessoa ao contrário. Né? Então, assim, não comprava a bolsa de 20 mil reais, mas comprava uma falsa, ok?
E andava de ônibus. Então, uma bolsa que custa 20 mil reais, mas ela andava de ônibus, né? Eu falei assim, sabe o que é que acontece com essa comunicação? Você está se desvalorizando, né? Porque a gente sabe que pelo seu emprego, pelo seu contexto, como você falou, você não pode ter uma bolsa de 20 mil reais. Então, é preferível, às vezes, você ter uma bolsa que você pagou, sei lá, bem barato, 100 reais, numa loja, mas é uma bolsa bonita, que não tem etiqueta, e isso vai te valorizar, né? Porque a pessoa, nossa, que bolsa. Exatamente. Agora, quando você vai e coloca uma falsa, que você vai dar esse ruído, né? E acaba se desvalorizando. Então, tem outras coisas, por exemplo, dentro do processo da comunicação, né? E isso eu observo de um modo geral, rodo muito, vou muito em empresas e tal, e aí às vezes eu falo assim, ó, aqui é uma grande família, né? Porque eu amo trabalhar nessa empresa e tudo mais. Só que a Rádio Peão, a manchete da Rádio Peão é só confusão. Aí você fala assim, puxa vida, essa família, tem aquela história, né? Não tinha aquela grande família, aquele seriado, tá mais pra grande família do seriado, né? Essa família é muito unida, mas o pau rola solto. Porque faz parte daquela cultura organizacional. E muitas vezes, a pessoa que chega naquela empresa não entende muito bem o que acontece ali dentro daquela cultura organizacional. E fica lutando durante um bom tempo, dando murro em ponta de faca. O próprio Xadu está colocando aqui, ó, que comunicação é tudo e educar também, sim. Né? E a empresa precisa educar de acordo com os valores dela. Então, o fundador diz lá, ó, no que ele acredita, por que ele acredita naquilo, o que ele não abre mão, né? E ele tenta passar essas ideias, igual, por exemplo, vamos pegar, Ingrid, me ajuda aí, como é que é o nome daquele cara que é o dono da Ravan? Ravan? Da Ravan, aquele careca. Acho que, não sei se todo mundo vai saber de quem que eu estou falando. Não vou. O dono da Ravan, né? Ele é extremamente elétrico, é um homem assim que acorda super cedo, faz 1000 coisas durante o dia. Então, ele está comunicando o tempo todo. Olha, eu sou uma pessoa ativa. Né? Tô ali, você acha que um homem desse vai aguentar alguém falar, dar desculpa esfarrapada, que está cansado, se ele acorda às 4 da manhã todo dia? Luciano, valeu, Xadu. Né? Valeu, Xadu. Não, é o Antiquário então, que está falando. É o Xadu? É o Xadu. Né? Isso, tem a Bina Hitch, é isso? A Bina fala Luciano Hang, né? Então, é isso. O cara está comunicando que ele tem energia, que ele é elétrico, que ele corda. Nanana. Você acha que ele vai aguentar uma pessoa câmera lenta, no slow? Não vai. Entendeu? E nem essa pessoa vai aguentar trabalhar. Não vai ter uma harmonia, né, para um resultado positivo, né? Então, como é que vai ser a comunicação entre eles? Truncada. Não é porque ele não é bom ou porque o colaborador dele não é bom, entendeu? É porque são temperamentos diferentes e cada um comunica uma coisa diferente, entendeu? E precisa de muita maturidade para fazer com que a coisa aconteça de uma forma harmônica. Entendi. Né? Você fala, opa, é o tempo do outro, opa, meu tempo, entendeu? Gi, e aí, tudo bem, você está falando aí, Gisela, que a comunicação, essa convergência, né, entre o colaborador e a cultura da empresa, né, para saber os valores, é fundamental para, enfim, até dar um aumento de vendas, uma fluidez no negócio e tudo mais. Qual é o que você sugeria? Eu sei que toda vez que a gente generaliza, a gente comete falhas, né? Assim, qual seria a melhor forma? Fazer um boas-vindas com esse colaborador, né? Tipo, falando dos valores, mostrando, fazer isso periodicamente, reuniões, reforçando, né? Enfim, não só preparando para um evento, etc. e tal. É algo que, se você consegue numa introdução, é suficiente. O que você sugeria aí?
Bom, aí entra o endomarketing, né? Que eu vou utilizar as mesmas ferramentas do marketing que eu usaria fora da empresa, eu vou usar dentro da empresa. Vamos entender mais ou menos, vou fazer ali uma comparação para você entender o que eu quero dizer. Quando você era criança, por exemplo, a sua mãe não perguntou para você assim, Ingrid, você quer estudar? Ela foi lá, achou a melhor escola que convinha para a família, né? Em termos, sei lá, de distância de casa, financeiro, qualidade de ensino. Ela estudou uma série de situações, estudou o perfil, falou, esse aqui que eu quero. E aí ela te pegou pela mão, te matriculou e tal. E lá na escola, ninguém te pergunta assim, Ingrid, querida, você quer estudar português? Não, você existia lá já algo muito bem consolidado, te explicando, olha, o seu horário de chegada é o tal, o seu horário de saída é o tal, no recreio é o tal, você não pode comer dentro da sala, se você precisar ir ao banheiro, você levanta o dedinho e vai. Né? Então, existiam as regras muito bem colocadas, você sabia hierarquicamente para quem você respondia, então lá, ó, você tem essa professora, da professora tem a coordenadora pedagógica, e tem o diretor e tal. Então, quando falava assim, vai para a sala da diretoria, você já entrava em pânico, porque você sabia que tinha pulado a hierarquia, né? Então, você já ia ter que conversar. Mas o negócio é grave. É grave, é outro nível aqui e tal. Então, era tudo muito bem explicado. E era assim, ó, você sabia quais eram as suas obrigações, então, ó, sua tarefa, você sabia quantas provas você precisava fazer e qual era o mínimo que você precisava tirar. Então, o que acontece? Todo mundo ali estava muito bem instruído sobre tudo o que iria acontecer. O que acontece quando você chega na empresa? O seu líder parte do princípio que você sabe qual é a cultura organizacional. O seu líder parte do princípio, oi, Selene, beijo, obrigada. Né? Então, assim, o seu líder parte do princípio que você conhece todas as tarefas que você precisa executar do início ao fim. Não te dá nenhum feedback. Qual era o feedback que você recebia quando você fazia uma tarefa errada? A professora ia lá corrigir, falava, ó, tá errado, te dava mais exercícios, te treinava mais para você não cometer aquele erro. Não era assim? Sim. Enquanto colaborador, muitas vezes a empresa ignora que você precisa ser reciclado. Ela é reciclado não só em habilidades técnicas, mas em outras situações que vão completar aquele determinado serviço. Como, inclusive, dizer claramente quais são os objetivos da empresa até o final do ano, quais são as metas que a empresa precisa alcançar, né? O que ela espera de cada departamento, entendeu? Aliás, esse lance de departamento atrapalha um monte de coisa. Por exemplo, ao invés de eu ter a visão sistêmica de tudo que acontece dentro da minha empresa, as pessoas só fazem assim, não, no meu departamento, na minha função, esquece do nós, entendeu? Entendi. Então, nós temos que buscar, nós temos que fazer, nós temos que isso, nós temos que aquilo. Então, quando eu falo de endomarketing, eu falo de você ter datas comemorativas internas, de você ter treinamentos periódicos acontecendo, de você ter avaliações de desempenho, de você ter conversas. Mas não é aquele feedback que o pessoal, desculpa o termo, né? Eu não vou nem falar palavrão porque não vai cair bem essa hora do dia. Mas vai comunicar bem. Detona com a pessoa. Não, isso não é feedback. Você entendeu? De chegar e falar assim, olha, gostei, achei bacana, e ó, aqui você pisou na bola. Entendeu? Agora não, só te chama para conversar na hora que a coisa explodiu. Entendeu? Então, a pessoa vai... O que acontece com uma organização assim? Ela deixa de inovar, ela deixa de buscar... a pessoa perde a vontade de querer fazer diferente. Entendeu? Porque ela sabe que se ela ousar, corta a pessoa. Então, e tem empresas que não têm espaço para isso também, né? Se é uma empresa que tem regras muito rígidas, que as inovações, ou tem um ambiente para isso. E eu queria, assim, porque a gente tem no público nosso, Gisela, tem gente que, assim, que tem uma colaboradora, né? E gente que tem 2, 3 lojas e a equipe. Essas dicas da Gisela
Gente, você começa com um colaborador. Eu falo que para você ser grande, o primeiro passo para você ser grande é você pensar como grande, né? Então, quer dizer, se você acha um colaborador, não preciso fazer isso, é lógico que você vai ter um pouco menos de formalismo, né? É mais fácil essa troca ficar mais contínua, né? Quanto maior a quantidade de pessoas, maior a complexidade exige mais ferramentas. Mas o que eu estou dizendo aqui, Ingrid, aplica-se a todo qualquer tipo de organização. Quer ver uma outra coisa assim que é básica? Vamos falar de empresas familiares, né? Que é a maioria das empresas hoje constituídas no Brasil. Tem lá os dois sócios, vamos pensar assim, eu e você resolvemos montar algum empreendimento, então nos tornamos sócios. É clássico. Muitas vezes nós duas não conversamos entre nós, não determinamos a divisão das funções, porque está todo mundo ali apagando 1000 incêndios, né? Todo dia um incêndio novo, todo dia uma situação nova, e a gente não tem aquele momento de planejar. É o primeiro erro clássico ali, né? Digamos assim. Segundo, como nós não planejamos, vai observando o efeito cascata. Como a gente não conversa, não planeja, você vai comunicar para... Vamos supor, a gente só tem uma colaboradora. Você vai comunicar para a colaboradora como é que você gosta que uma determinada situação seja feita. Eu não estou sabendo que você comunicou, eu chego lá para a coitada e falo assim, não, eu gosto que seja feita assim que é o correto. A coitada não sabe a qual senhora ela vai servir. São duas, então eu vou servir quem? Quem que tem a razão? Então, se ela te serve, a minha imaturidade pode acusar um certo ciúmes, né? E aí eu começo a implicar com a menina. Ou o contrário. Então é assim, tem 10 sócios, tem 2 sócios, não importa. Converse ali, mostre como tem que ser. Tem, por exemplo, indústria farmacêutica, onde eu já estive. Toda a comunicação era por escrita. Ali sabia exatamente a hora que tinha que fazer, misturar determinados insumos para virar um medicamento. Então, quem que era responsável por aquele processo? Em alguns lugares a gente vê, por exemplo, atrás da porta, está lá assim, hora da limpeza, fulano de tal vai lá e trocou não sei o que, papel higiênico, lavou não sei o que lá, não sei o que lá. Salão de beleza, a gente vê muito, né, isso, né? Entendeu? São as ordens de serviço e tal. Então, é achar um padrão de comunicação para o seu local, não importa o tamanho, né? Repassar isso exaustivamente até que você faça isso de uma forma mecânica. Quando a gente era criança, tinha ali a professora o tempo todo acompanhando. À medida que a gente foi se desenvolvendo, a professora foi deixando, entendeu? Aí chega na universidade, você já sabe que das suas partes do princípio, né? Você já sabe das suas obrigações, né? E tal. Mas você não precisa de um acompanhamento como aquela coisa de seguir em fila, né? Todo mundo ali de mãozinha dada. Etc. Então, o colaborador funciona dentro do mesmo processo. Né? Gisela, acho que a gente poderia passar o resto do dia aí conversando. É o clichê absoluto, mas é fundamental que quem não se comunica se trumbica, que o Chacrinhas falou, né? Olhar a comunicação, parar de achismo, né? Entender que comunicação é coisa profissional e pode realmente... A gente viu aqui N exemplos, né? Parabéns mesmo, né? Que show de live. Então, aqui o pessoal Beijão. Sônia, realmente valeu muito a pena. Foi alguns exemplos, né? E, enfim, de como a comunicação pode incentivar e pode destruir o seu negócio, o engajamento de equipe, né, os seus colaboradores, quer dizer, uma comunicação positiva, uma comunicação assertiva e uma comunicação com foco, né? Entender que o seu negócio precisa se comunicar com foco. Qual é o meu objetivo, para onde eu quero com isso, como eu quero que me comunicar. Antes de me despedir, um último detalhe? Não, com certeza. Eu ia deixar justamente esse palco para você no final. Recados que você queira dar, e-mail, formas, enfim,
tudo que você possa agregar, esse espaço é mais uma vez seu. Tá, gente, prestar muita atenção às reclamações do cliente. Muito. Quando um cliente falar assim, ó, o som tá muito alto, não é o cliente chato, sabe? É começar a perceber se as outras pessoas estão fazendo assim, ó, para ouvir o outro. Quando alguém criticar que não consegue ler o cardápio, ou que não compreende uma placa de sinalização, não é porque ele é cego. É porque talvez o modo como você comunicou é que não está adequado. Então, gente, muito cuidado. Comunicação está inserida em absolutamente tudo. Né? Se o bebê chora para se comunicar e ele tem 1000 choros diferentes que quase enlouquece uma mãe para tentar decifrar o que aquilo significa, assim é o cliente. E ele tenta de todas as formas te dizer, olha, gosto do seu produto, gosto do seu serviço, gosto da sua ideia, mas tem algo que eu ainda não fui convencido. E é esse algo que vai determinar a sustentabilidade do seu negócio. Então, prestar muita atenção. Quero dizer que, Ingrid, é sempre muito bom quando a gente conversa. Morro de saudade dos nossos cafezinhos, né? Mas tudo a seu tempo. E tomara que a gente se encontre, tomara que essa live tenha, de alguma forma, contribuído para a melhor compreensão, não só da comunicação, mas do universo atender com qualidade os nossos clientes. Gente, Giza, obrigada. Gente, ela demorou 2 segundos para dizer sim para essa live. Eu acho fantástico. A Gisela tem aí. Acho divertido. O Instagram dela, Gisela, com 2 L's, mandaram. Gisela faz projetos, tá? Quer dizer, se você está precisando de comunicação, de vendas na sua empresa, desse olhar, né? Ela tem vários tipos de projetos de excelência para te dar ajuda de toda a faixa de preço, né? Então, assim, realmente, eu tenho certeza que ela está aí aberta, né, para trocar ideias, trocar experiência. E, Giza, essa foi a primeira live sua no Eu Treino a Mefic. Com certeza, com esses elogios todos, com Olha o Gled entrando aí também. Com um monte de coraçõezinhos, você volta, com certeza. Com certeza, com certeza. Para quem está aqui assistindo nessa quinta-feira, obrigada pela participação, obrigada pelos comentários, né? Obrigada, gente, Gelson. Nós tivemos aí a ala masculina também, sejam bem-vindos. E você que está assistindo a gravação, deixe seus comentários, né? Compartilhe. Corrente do bem, gente. Quando a gente faz o bom, Sabrina, quando a gente faz o bem, a gente recebe o bem e tem muita coisa positiva. Para vocês, muito obrigada. Beijo. Ana, beijo, viu? Beijinhos. Gente, tchau. Até a próxima. Beijocas, tchau. Beijo.